Fala, gente, tudo bom? Dando continuidade nos modelos atômicos que a gente viu. A gente falou do modelo atômico de Dalton, a gente falou do modelo atômico de Thomson, a gente falou do Rutherford e, por último, o Rutherford-Bohr, né? Então, são 4 modelos que a gente acabou vendo. Porém, além da gente estudar esses 4 modelos, a gente ainda fala do modelo atual atômico, tá certo? E o modelo atual atômico, o conteúdo sobre o modelo atual atômico, está compreendido entre as páginas 45 a 50. E as páginas 47 e 48 são as atividades que eu quero que vocês façam, tá bom? Então vamos falar do átomo atual e as partículas que compõem esse átomo atual. Bem, quando a gente fala de modelo atual, a gente tem que pensar primordialmente em todas as partículas que compõem aquele átomo. Então, o átomo atual que vocês estudam no ensino médio, ele é composto por núcleo, que tem prótons e nêutrons. Prótons são as partículas de carga positiva e nêutrons são as partículas sem carga que têm a mesma massa dos prótons. E a eletrosfera, né? Essa eletrosfera compõe a segunda parte do átomo, em que a gente encontra o elétron, que é a partícula de carga negativa. Tudo bem? Então, basicamente, a gente tem algo parecido com prótons, nêutrons aqui em vermelho, e uma eletrosfera, onde orbita o nosso elétron, que é a carga negativa aqui, ó. É uma imagem bastante simbólica, vocês conseguem achar ela no Google com muita facilidade. Núcleo com prótons e nêutrons, eletrosfera com os elétrons orbitando em volta desse núcleo. Tudo bem? Mas reparem que a gente até o momento não comentou, não falou sobre cada uma dessas partículas, né? Ou era um núcleo positivo, ou era uma eletrosfera negativa. Bem, os prótons, quem postulou a ideia de próton foi Rutherford. Os nêutrons, quem trouxe para a gente foi James Chadwick. Teoricamente, das partículas que vocês estudam, a última partícula que foi postulada, que foi o nêutron, tá certo? O nêutron, quem trouxe a ideia do nêutron para a gente foi James Chadwick. Rutherford já tinha pensado que no núcleo haveria uma partícula de mesma massa que os prótons. Quem trouxe ela para a teoria foi James Chadwick, um inglês, tudo bem? E os elétrons já tinham sido propostos lá por Thomson, no modelo de passas dele, do pudim de passas dele, que é o nosso modelo do panetone, tudo bem? Só coloquei uma observação aqui. Hoje, quem determina como funciona o comportamento do átomo atual e o que é o átomo atual é a química quântica e a física quântica. Obviamente, não falamos de quântica no ensino médio justamente pela complexidade matemática que tem por volta disso tudo que acontece, né? Max Planck, Schrödinger, Pauli são caras extremamente importantes para a química e para a física quântica que trouxeram teorias e postulados e cálculos matemáticos que comprovam que o átomo é bastante diferente do que a gente estuda hoje. Ah, mas por que a gente estuda assim se está errado? Isso aqui não está errado. Isso aqui ele respeita a física clássica. Então o ensino médio ele vem junto com a clássica, enquanto o ensino médio é fundamental. Enquanto o ensino superior que conversa de quântica. Acreditem, vocês não iam querer estudar quântica. Ah, como é quântica, mas a gente não pode falar de quântica, a gente trata do átomo somente pelas suas partículas básicas. Reforçando, o próton e o nêutron que se localizam no núcleo e o elétron que se localiza na eletrosfera. As atividades da página 47 a 48 vocês podem fazer. Elas vão abordar o conteúdo de todos os modelos atômicos que a gente viu até o modelo atual, que a gente para aqui. Tudo bem? Então vocês podem fazer. Agora, falando ainda das partículas que compõem, né? Falamos de massa relativa dessas partículas, né? Esse aqui, que eu representei pela letra P, é o próton, o N é o nêutron e o E é o elétron.
Se a gente considerar a massa do próton de valor numérico de 1, uma unidade de massa, a do nêutron tem a mesma massa. Então, se eu falo que a massa do próton, né, vale 1, a do nêutron também tem que valer 1, porque os dois têm a mesma massa relativa. Porém, quando eu comparo a massa do elétron com o nêutron e próton, eu reparo que ela é quase 2.000 vezes menor do que as partículas que eu citei anteriormente, que se localizam no núcleo. Então, assim, o raciocínio que a gente tem que ter é: a massa do átomo, ela, em sua grande maioria, está contida somente no núcleo desse átomo, porque a massa que se localiza na eletrosfera, ela é desprezível. Então, a gente fala que a massa do elétron em si é desprezível. Tudo bem? Então, toda vez que a gente for falar de massa atômica, ou seja, a massa de um átomo, a gente vai considerar somente a massa a parte que se localiza no núcleo desse átomo. Então, toda vez que a gente precisa calcular a massa de um átomo, eu somo a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons. Ou seja, o número, a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, porque a massa relativa é igual a 1. Né? O próton, o número de prótons, também é representado pela letra Z. E a gente também chama de número atômico Z. Tudo bem? Ou número atômico Z, ou número de prótons, certo? Ele representa o número de cada átomo. Basicamente, ele funciona como se fosse um dos RGs de cada átomo. Cada átomo tem seu próprio número atômico. Tudo bem? Esses prótons sempre vão ser iguais aos elétrons. E para isso eu volto aqui para cima. Além da gente falar da massa relativa de cada uma dessas partículas, a gente também fala das cargas relativas de cada uma dessas partículas. Os prótons, a gente fala que tem carga relativa de +1. O nêutron, ele não tem carga nenhuma. Se a carga do próton é +1, para deixar o átomo eletricamente neutro, a gente fala que a carga relativa do elétron é -1. Então o próton é +1, o nêutron é 0 e o elétron é -1. No final, a soma de prótons e nêutrons tem que dar 0, porque a carga do átomo é igual a 0. O átomo com carga a gente vai estudar mais para frente. Tudo bem? Então o número de prótons sempre vai ser igual ao número de elétrons, justamente para manter meu átomo eletricamente neutro. Tudo bem? Do conteúdo semanal que a gente deveria estudar, é esse conteúdo todo resumido. Tudo bem? A partir das próximas aulas já é o conteúdo da outra semana, tá bom? A gente se vê no plantão de dúvidas amanhã às 11. Certo, gente? Até mais.